aula de hoje. A nossa aula de hoje vai falar sobre tempo, vai falar sobre horas, vai falar sobre minutos e também sobre segundos. Estamos falando da aula de relógio, mas antes, vem vinheta! Dito em uma outra aula, é muito legal a gente descobrir por que a gente estuda certas coisas, onde tudo começou. E não vai ser diferente de hoje. Antes de eu ensinar sobre horas para vocês, sobre medir o tempo através do relógio, eu preciso contar para vocês um pouquinho como isso tudo começou. É muito legal a história porque a gente começa a entender que um relógio que é algo de tão importância para a gente não sabe como surgiu, foi de uma maneira bem legal. Vamos começar? Vem comigo. Crianças, quando a gente fala de relógio, nós estamos falando antes de tudo da história do relógio, de quem criou o relógio. E isso não podia passar desapercebido na nossa aula de hoje. Então, para começar, eu quero dizer para você que o relógio, como todos sabem, ele serve para medir o tempo. Horas, minutos e segundos. Mas há muito tempo atrás, como isso aconteceu? O inventor do relógio, ele não é muito bem definido. Há pessoas que dizem que foi Santos Dumont, outros dizem que começou pelos egípcios, outros dizem que foi o relógio de Acais, que foi um rei. Mas a verdade é que a gente precisa saber que existiram, na verdade, vários tipos de relógio. E é muito importante a gente entender que esse relógio ele faz parte da nossa vida e que há muito tempo atrás ele fez parte da vida de outras pessoas. Como, por exemplo, nós temos o relógio do sol, tivemos, na verdade, que era um relógio que eles utilizavam para ver o tempo passar, na verdade, através da sombra do sol. Conforme o sol se movimentava, esse relógio do sol, ele tinha como se fosse uma régua em cima desse círculo e conforme o sol se mexia, a sombra dessa régua se mexia. Consequentemente, o que acontecia? Eles viam que o tempo estava passando porque aquela sombra estava rodando. Depois eles colocaram também o relógio da água, que era um relógio onde se tinham dois recipientes e um recipiente jorrava água no outro recipiente. Dentro desse segundo recipiente tinha, sabe o quê? Uma madeirinha, que à medida que ela ia subindo, as pessoas iam vendo que o tempo estava passando. E assim muitos outros relógios foram criados. A ampulheta, você sabe o que é ampulheta? É aquele reloginho que tem areia, que você vira de um lado para o outro. Então, isso também era um tipo de relógio, porque eles usavam para medir o passar do tempo. Tá? Então, não podia deixar de contar para vocês esse pequeno trecho da história do relógio que é tão importante para as nossas vidas. Afinal de contas, ele faz parte da nossa vida para todo sempre. E hoje eu vou ensinar para vocês como ver as horas no relógio de ponteiro. Porque para todas as crianças e adultos que sabem ver números, o relógio digital ele fica muito mais fácil. O que é o relógio digital? É aquele relógio que nós vimos no celular, é aquele relógio que a gente vê números especificamente, né? Por exemplo, nós temos o 1 e o 15. A gente sabe que o 1 é 1 hora e o 15 é 15 minutos. Mas como entender isso no ponteiro? E a gente não pode ficar com medo de falar as horas, ou com vergonha de estar com o relógio de ponteiro, ganhar um relógio de ponteiro de presente e não saber ver a hora. Então hoje eu vou solucionar o seu problema e vou ensinar para crianças e adultos que ainda não sabem ver a hora como é fácil ver a hora no relógio de ponteiro. Vamos começar? Vem comigo! Crianças e adultos. O relógio de ponteiro, ele possui 3 ponteiros. Ele possui 2 grandes e um pequeno. Porém, normalmente, esse grande ele é mais grossinho do que o outro grande. Por quê? O primeiro grande ele serve para contar os minutos.
O outro grande, que é mais fininho, e em alguns relógios ele é de uma cor diferente, normalmente vermelho, ele serve para contar os segundos. E o menor de todos, ele é utilizado para contar as horas, tá? Então vamos lá. O ponteiro pequeno marca as horas, o primeiro grande, mais grossinho, marca os minutos e o outro mais fininho, porém também grande, marca os segundos. O ponteiro pequeno, ele demora um pouquinho mais para poder passar. Ele é tão lento que a gente não consegue perceber quando ele está andando. Mas o segundo e o terceiro grande, nós já conseguimos perceber. O de segundos, então, ele passa voando. Ele é muito rápido, porque ele se chama ponteiro dos segundos, tá bom? A tia Lu vai mostrar para vocês um relógio meio maluco que eu fiz aqui e eu já volto. Espera aí. Voltei! Eu e o meu relógio maluco. Esse relógio aqui é muito engraçado porque ele era da minha irmã. Aí ele escangalhou, ela não quis mais, nós tiramos a bateria e eu guardei. Só que por um momento eu achei que ele não serviria para mais nada. E aí, num belo dia, eu dei para um aluno. Ele levou para casa, consertou com o pai dele e me devolveu. Falou, tia, agora ele dá para a senhora usar nas suas aulas. E aí eu trouxe, quando foi hoje, eu coloquei esses números de cima para poder dar aula para vocês. Então, vamos lá. Nós temos aqui o ponteiro pequeno e nós temos o ponteiro grande. O ponteiro pequeno, atenção, sempre vai marcar os números de dentro. E o ponteiro grande sempre vai marcar os números de fora. Lembrando que esses números de fora é como se eles estivessem escondidos atrás dos números de dentro. Por isso que eu coloquei eles mais para trás, entende? Então fica assim, ó. Escondido atrás do 12 está o 00. Escondido atrás do 1 está o 5. Escondido atrás do 2, 10. Atrás do 3, 15. Atrás do 4, 20. Atrás do 5, 25. Atrás do 6, 30. Atrás do 7, 35. Atrás do 8, 40. Atrás do 9, 45. Atrás do 10, 50. Atrás do 11, 55. Vocês perceberam que a contagem dos números escondidos eles são de 5 em 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Tia Luana, mas aqui não é para ser 60? Na nossa contagem, sim. Porém, a gente não fala 3 e 60. A gente fala 3 horas. Então, a gente não pode colocar um 60. É como se os números tivessem voltado ao zero. Tá ok? Uma outra coisa importante. Olha, tia Luana, mas desse para esse, tem alguma coisa no meio? Tem. Excelente pergunta. No meio, entre um número e o outro, existe a contagem também. Então, se aqui é 0, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E assim, nós vamos contando os números. Agora eu vou explicar para vocês como desvendar esse mistério da hora correta usando o relógio de ponteiro. Simples. Como eu disse, o pequeno marca os números de dentro e o grande marca os números de fora, aqueles que eu disse que estão escondidos. Como vai funcionar? Se eu tenho o ponteiro pequeno no 2 e o ponteiro grande no 10, como é que eu ensinei? O pequeno, números de dentro, e o grande, números de fora. Não posso esquecer isso. Lembrando que eu primeiro vou falar o número do ponteiro pequeno, tá? Primeiro eu falo as horas, que é o ponteiro pequeno, depois eu falo os minutos. E se tiver o ponteiro dos segundos, que no nosso caso aqui não tem, nós falaremos o dos segundos, ok? Então vamos lá. Se eu tenho aqui um ponteiro pequeno no 2 e o grande no 10, o pequeno fala o de dentro e o grande fala o de fora. Muito bem, então primeiro pequeno, 2,50. Se eu tenho aqui, ó, o pequeno no número 8, tá? E o grande no 1. Será que foi difícil? Fácil. Primeiro eu falo o pequeno, depois eu falo o grande. O pequeno é o de dentro e o grande é o de
fora. Então, quanto ficou? 8 horas e 1 minuto? Não, 8 horas e 5 minutos. Vocês estão vendo aqui? Vamos fazer mais um? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, ponteiro pequeno no 5, ponteiro grande no 9. Ó, como é que vai ficar? Primeiro eu falo pequeno. Vou botar aqui bonitinho. 5 horas e quantos minutos? 9? Não. Fala o número de fora. 5 horas e 45 minutos. Vocês estão entendendo como é fácil ver a hora? Só precisa memorizar os números de fora. Se você memorizar os números de fora, vai ficar super fácil. Lembrando de uma coisa interessante, crianças. Para as crianças que já estão no 4º ano, até no 3º ano, do 3º ano em diante, essa turminha já está aprendendo a tabuada. Vocês repararam que os números do relógio são como se fossem a tabuada de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 0. Então, como é que fica? Se você memorizar a tabuada de 5, com certeza você vai saber 10 horas. Agora eu tenho uma surpresa para vocês. Essa aula tem música! Uhul! Vamos aprender a música do relógio. Vamos lá? Ela é facinho. Vocês vão aprender molezinha. Assim, ó. O relógio digital é facinho de aprender. O relógio de ponteiro é difícil de entender. Mas no canal da Tia Lu, todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Você também vai aprender. O ponteiro dos relógios são 2 grandes e um pequeno. Para entender isso direito, acompanhe o andamento. O ponteiro grande, esse marca os minutos. É assim. Assim agora. O pequeno marca as horas. E o outro ponteiro grande, esse marca os segundos, esse marca os segundos, esse marca os segundos. Você entendeu? Crianças, vamos agora para a nossa atividade, tá bom? A tia Luna vai mostrar um relógio para vocês e vocês vão ter que perceber qual horário está mostrando. E depois eu venho com a resposta. O primeiro relógio é esse aqui, ó. Olha aí. Descobriu? E aí? Qual horário está marcando? Se você disse 3h10, parabéns, você acertou. Vamos para o próximo relógio? É esse aí. Qual horário que está mostrando aí? Se você disse 11 horas, parabéns, você prestou bastante atenção na nossa aula. Você errou? Calma, vamos tentar de novo. Próximo relógio. Se você disse 4h55, parabéns! Mais uma vez você acertou, prestando muita atenção na nossa aula de hoje. Se você não acertou, calma, ainda temos mais uma chance. É essa daí. Esse horário ficou um pouco difícil, né? Mas se você se concentrar, você vai acertar. Esse horário foi 8h40. Os 2 ponteiros estão apontando para o 8. Pequeno, número de dentro. Grande, número de fora. Crianças, a nossa aula de hoje terminou. Quero dizer que foi um prazer cantar com vocês. Quero dizer que foi um prazer estar aprendendo e ensinando o relógio com vocês. Porque quando eu ensino, eu também
também estou aprendendo. Quero pedir para que vocês não deixem de compartilhar com os amigos, não deixem de curtir, apresentem o nosso canal para pessoas se inscreverem e não se esqueçam do desafio que eu fiz na última aula. Chegando a 500 inscritos, teremos surpresas bem legais de adultos e crianças brincando no nosso canal com uma brincadeira bem surpresa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Pequeno, esponteiro. Mas você vai conversar? Vai ver a música.